Chimpanzé faz ferramenta de pedra. Inclusive, os chimpanzés hoje estão na sua própria idade da pedra. A mesma que nós estávamos antes. Como assim? Porque o que é a idade da pedra? É um momento na história, da nossa história, onde a gente fazia ferramentas baseadas em pedra lascada. A gente pegava pedra, lascava, assim, e cortava carne com isso, jogava com uma arma como defesa. O chimpanzé faz isso. O chimpanzé faz ferramenta de pedra. Ele bate pedra, ele quebra elas. Ele usa pedra para quebrar coisa dura, por exemplo, e comer ou um osso, pegar a parte interna, ou ele usa para quebrar semente muito dura, para comer a parte de dentro. Então, o chimpanzé usa a ferramenta de pedra. Qual que é uma ferramenta, assim, meio que avançada que eles utilizam? Tem alguma disso? O chimpanzé usa, por exemplo, tem um exemplo que é muito legal de galho. Esse chimpanzé é na natureza. Eu vou falar dos ensinados depois. Que é, eles usam galho quando eles querem atravessar uma região muito funda. Nossa. Então, eles vão pegando com galho e vão passando para saber se dá pé. Porque uma característica inesperada dos humanos, nós somos excelentes nadadores para um animal terrestre. A maioria, nós nadamos muito melhor que um chimpanzé. Então, outra dica, tá na briga com um chimpanzé, corre para água. Pula na água. Você vai conseguir nadar, espero, né? Todo mundo deveria saber nadar um pouquinho. Chimpanzé não vai saber direito. Então, eles usam essa ferramenta para ir sabendo quão fundo é para isso. Chimpanzé usa folha, por exemplo, para pegar água de dentro de um tronco. Ele pega essa folha, dobra com uma colher e bebe água. Onde ele não alcança, normalmente. Isso na natureza. Chimpanzé usa galho, por exemplo, para enfiar dentro de um ninho de insetos e pegar e puxar depois os insetos. Cara, isso é fantástico, mesmo, assim. né? Ensinado, aí você vai para outro mundo. O meu vou dar um exemplo aqui que é o meu preferido. A gente tem um vídeo no canal sobre ele, que é um bonobo chamado Kanzi. O Kanzi, ele aprendeu a usar várias ferramentas. O Kanzi cozinha omelete, sozinho. Que isso? Ele aprendeu a acender fogo, né? Uma fogueirinha, assim. Ele coloca a frigideira lá, ele quebra o ovo, joga o ovo lá, ele sabe mexer, misturar algumas coisas, ele faz seu próprio omelete. A questão tipo, a gente usa essas ferramentas porque a gente é mais inteligente ou porque a gente aprendeu desde cedo a usar elas? E se você ensinasse outros primatas a usar essas ferramentas também? Então, dá para ensinar. E aí, o Kanzi, assim, ele é um primata super inteligente. Ele é tão inteligente que os tratadores ensinaram ele a linguagem de lexogramas, que são aquelas imagens que se formam. Então, tem figurinhas, né, para relacionar. Tem a figurinha pedra, chuva, carinho, dor, medo. E ele aprendeu mais de 1.500 palavras diferentes. E ele conseguia se comunicar com os caras. E ele se comunicava com as pessoas. Ele se comunicava em um nível que uma vez deram para ele uma fruta muito dura e não tinha um nome para essa fruta. E ele pegou essa fruta e apontou para os lexogramas de fruta e pedra. Ele inventou uma palavra que faz todo sentido. A língua inglesa é baseada nisso, né? O inglês junta palavras diferentes. Às vezes, se você fizer isso com o ser humano, o cara não consegue fazer. Dependendo do ser humano, não consegue fazer. Exatamente. E aí tem história que eu acho que é a minha preferida do Kanzi, que é uma vez um jornalista quis testar a inteligência desses primatas, e não só dele, mas de todos os outros, e ele quis saber se eles tinham algum tipo de visão artística. Sim. Ele levou um grupo de neozelandeses lá para os Estados Unidos para fazer uma performance, que é a dança haka. Aquela dança que o time de rugby faz, né? Que eles batem na perna, batem no peito. É uma dança agressiva. Sim, assim. total. E o grupo do Kanzi ficou maluco, ficou doido, ficou batendo assim na jaula, né? Querendo ir de um lado pro outro. Que é como se eles estivessem desafiando eles. Porque bater no peito para um primata é um sinal de desafio, né? Tipo, tem um monte de vídeo na internet de criança batendo no peito para um gorila no zoológico. O gorila avança com tudo e só não quebra porque tem proteção. Senão ele destroçava a criança, cortava lá no meio. E aí, esse jornalista, depois, ele viu que os primatas ficaram muito agitados, ele foi conversar com a tratadora, e a tratadora com o Kanzi do lado. Aí a tratadora começou a perguntar pro Kanzi o que ele tinha achado, assim, e ele começou a dar risada, e ela começou a dar risada. E aí o jornalista perguntou, nossa, o que foi aí? Me conta a história, o que tá acontecendo?
Ela falou, não, então, o Kanzi tá me falando aqui que ele achou muito bonita a apresentação. Só que os amigos dele não gostaram tanto por algum motivo. Então ele perguntou se podia fazer de novo a apresentação, só que só pra ele, para os amigos não atrapalharem ele. Cara, você efetivamente tá trocando ideia com um macaco, Com outra espécie. com outra espécie. Você tá trocando ideia, você tá conversando. E aí você chega num nível que eu amo o Planeta dos Macacos. Eu acho uma ficção maravilhosa. Nossa, pra mim o 1 é o melhor, cara. Não, aquela hora que o Kanzi, que é o... O protagonista lá, como é que é? O... não lembro o nome dele. Ai, caramba. Esqueci. Nossa, que coisa. Encontra a estátua lá da Não, liberdade. eu tô pensando, na verdade, no mais recente Ah, até. sim. No remake, um dos mais recentes. Ah, o César? O Caesar, isso. Que o Caesar pega assim, de repente fala, não! E grita, você fala, caramba. Na verdade, não é. E dá a entender no filme que ele fala isso porque ficou inteligente. E não. Eles conseguem aprender isso até hoje. Chimpanzé não fala, não é porque ele é burro. Ele não fala porque ele não tem as cordas vocais alongadas como a gente para falar e para modular as palavras da forma com que a gente faz. Mas com o próprio Kanzi, tem um caso de uma vez que mostrou que comprovou que esses bichos conseguem comunicar entre si. O tratador estava chegando com um iogurte. E esses bichos adoram iogurte. A gente adora também. Então eles também vão adorar. E a irmã do Kanzi estava do lado. E conforme o tratador estava chegando com o carrinho, a irmã do Kanzi começou a ficar agitada. Ela começou a vocalizar. E o Kanzi... Vocalizar, tipo... Exato, falar em macaquês, Sim. né? E aí o Kanzi, ouvindo isso, ele pegou o lexograma dele e apontou para outra tratadora o símbolo de iogurte. Iogurte, iogurte, iogurte. Ou seja, ele conseguiu entender uma vocalização, uma palavra falada Meu Deus. dela. Então esses bichos também se comunicam e a gente não consegue entender. Claro que não é comunicação, sim, com a riqueza vocal nossa, mas tem comunicação não verbal também. Tem quantas coisas a gente não transmite comunicando com sinais, com gestos, com feições, assim. Eles transmitem muitos sentimentos também, limpando, né, uns aos outros. Exato. Inclusive tem um estudo que saiu esse ano, que eu achei bem legal, falando que a origem do beijo humano pode ter sido uma origem baseada no hábito primata de eliminar parasitas com a boca um do outro. Porque uma coisa que os primatas fazem, um vira de costas pro outro, ele vai tirando. Isso é uma forma de demonstrar carinho também. De tirar piolho e comer. E quando eles terminam, eles João? pegam com a boca. Pega uma água ali, por favor. Eles pegam com a boca esse restinho de pelo e tal. Eles vão tirando assim. E é muito legal que eles façam isso. E aí, nesse estudo, eles indicam que provavelmente a gente começou da mesma forma. Só que, tipo, o ser humano não tem muito pelo no corpo. Então, o beijo, o contato, acabou sendo um sinal de intimidade, de carinho. Até virar um beijo na boca, assim. Até virar um beijo assim. E como que tá os estudos hoje em dia? Eu lembro que, acho que você comentou que eles pararam estudos porque ele não tava ficando saudável, né? Exato, porque boa parte desse treinamento... Tava ficando gordo. Boa parte do treinamento do Kanzi era isso, você faz isso e toma comida em troca aqui. Só que Recompensa. Ele tava obeso, ele tava com diabetes. E aí entrou uma ONG lá dizendo que isso aqui são maus tratos, né? E com isso acabou parando um pouco esse trabalho que era feito. O que, assim, é triste pelo lado da ciência, que eu adoraria saber melhor, mas assim, a gente não pode judiar dos bichos em prol da ciência. Em prol só do conhecimento. Quero descobrir. Vai lá descobrir na natureza, né? Porque não na natureza, de qualquer forma... Cara, eu acho que eu meio discordo de você nesse sentido. Porque isso daí traria tantas riquezas pra ciência, até pra gente conseguir entender mais esses organismos, né? Então, assim, um animal desse, assim, beleza, ele pode até não estar na área no ambiente dele, mas tecnicamente você tá dando prazer hedonista pra ele. Você entende? Eu entendo. Você faria isso com uma pessoa?
Você colocaria uma pessoa que você daria comida para ela para pegar o desenvolvimento humano desde cedo. Deixa eu ver como é que é isso aqui. E assim, não tem resposta fácil. Porque, de fato, pensando do ponto de vista apenas racional, sim, você consegue fazer isso e aprender muita coisa. Quantas coisas sobre medicina a gente não aprendeu na porra do nazismo, Sim. por exemplo? E assim, dá pra justificar o que fizeram? Não. Claro que não. Mas aqui é a mesma coisa, né? Então, quanto que a gente não dá pra saber sobre isso? E se a gente deveria, né, estudar ou ver alguma coisa sobre isso? É uma pergunta difícil mesmo. E aí, você faria isso com uma pessoa? E aí, quando você pensa nessa inteligência desses bichos, aí eu começo a entender a Constituição brasileira quando ela determina que tem pessoa humana. Sim, sim. Cara, queria dar pessoa humana. O que é uma pessoa não humana? Mas você não acha, Bruno, Cara, que vale a pena nesse caso, por exemplo, conseguir entender o que é mais a consciência, conversar com esses animais? Talvez isso também seja benéfico para a espécie deles, porque a partir do momento que a gente mostra isso para o público, poucas pessoas sabem disso, eu acho, né? Uhum. Dessa conversa aqui, desse cara, Essa capacidade desse chimpanzé aí que consegue transmitir ideias, pensamentos, etc. A partir disso, é igual a gente comentou no último episódio lá em relação ao mamute, né? É Sim. muito uma divulgação também. Exato. Ele pode acabar se tornando uma espécie bandeira. Exato, Né? exato. Que então todo mundo gosta mais do chimpanzé e do bonobo e vai preservar ele. Você preservando ele, não tá preservando só ele. Tá preservando todo o entorno dele. E eu acho que isso é sim positivo. Só que eu acho que a gente precisa encontrar formas de estudar menos danosas para a saúde do bicho. Assim, então a gente precisa encontrar formas de que, tipo, ele não vai sofrer com diabetes no final da vida dele, sabe? Que recompensas que não sejam apenas, né, comida. Mas daí não é só fazer um cálculo calórico, nesse caso? Beleza, vamos dar recompensa, mas olha, ele tem que bater tantas calorias por dia. E tem que fazer exercício. Então, não sei, eu acho que dá pra fazer. Isso, cara, vai diminuir, porque é muito mais eficiente você dar comida o tempo todo e fazer ele aprender o tempo todo. Cara, o Kanzi aprendeu a jogar Pac-Man. Meu Deus. O Kanzi jogava videogame. Você pode jogar videogame com um macaco e talvez ele vai ganhar de você. Um troço absurdo. Hoje em dia ele tá na natureza. Não, ele tá num santuário. Não tem como voltar pra natureza um bicho desse. Ele tá num santuário. Não tem como? Não tem como. Um bicho com tanto tempo de cativeiro, desde pequeno, nasceu em cativeiro já. Ele não consegue se adaptar mais. Não tem como. Você ia botar na natureza, ele ia morrer pro primeiro leopardo que aparecesse na frente. Mas se ele tá em cativeiro, por que ele... Ele não procedeu os estudos nesse caso? Então, justamente por essa questão da bioética, de quanto você pode avançar para cima do bicho sem acabar com a saúde dele. O Kanzi foi selecionado a vida inteira para responder por comida. E aí, por conta disso, mas eu acho que a grande questão de não ter mais estudo com ele é porque afastaram a tratadora dele. A tratadora que era responsável pelos estudos. Só que foi ela quem detonou a saúde dele. Ao mesmo tempo. Então, acho que como afastou ela, as outras pessoas que passaram a cuidar dele não tiveram, talvez, o mesmo interesse, o mesmo objetivo. Tem gente também que defende essa questão de a gente interferir menos no curso desses bichos e deixar a natureza rolar. Eu acho que tem espaço. Tem que descobrir isso aí, cara. Então. A gente tem a faca e o queijo hoje. A gente sabe que tem cetáceo que tem mais de 700 vocábulos diferentes. Os cetáceos dão nome para si. Um golfinho, ele tem um som específico pro indivíduo próprio. A desafio é como que... Eu acho que, do ponto de vista ideal, é como você cria um senso de comunicação na natureza. Sim, e se você se aproximasse de uma comunidade, sabe, de bonobos, sem viciar ela a ponto que ela ficasse ultra dependente de você, mas você tentasse estudar aos poucos essa comunicação. Assim como o cetáceo. Você vai uma baita... Coitado dos bichos que ficam no céu hoje, todos fechados ali. Só pra você estudar a comunicação neles? Não, vamos tentar trocar ideia com uma baleia no mar. Vamos tentar... mas aí não dá certo também, né? É muito caro. É muito custoso. Não, acho que... Será que é possível?
Você pegar, por exemplo, um chimpanzé na selva e tentar conversar com ele. E tentar identificar quais que são os vocábulos que ele faz, por exemplo. O que ele tá fazendo. É um processo demorado. Mas dá pra fazer, sim. Isso observando de fora, né? Sem interferir na vida dele, é isso. Aí você pode interferir a partir do momento que você conhece os vocábulos. Porque digamos que você... Ó, quando ele fala isso, ele quer dizer isso aqui. Quando ele fala isso, ele quer dizer isso aqui. Aí você cria um programa para simular uma fala de um chimpanzé. E esse aqui é como se fosse um tradutor. Você coloca para ele, fala nisso e você tenta ensinar sinais seus também. É possível, é mais difícil do que com um bicho em cativeiro, mas ao mesmo tempo o bicho está na natureza. Que pergunta você faria, assim, se você conseguisse fazer para um chimpanzé desse? Cara, a primeira coisa que eu pudesse trocar uma ideia com esse bicho, eu perguntaria o que você acha que acontece depois da morte. Sério? Cara, porque imagina a resposta que não ia vir. Eu já pensei sobre isso. Que pergunta, se eu tivesse uma pergunta para fazer para esses bichos, o que eu perguntaria? E uma das primeiras delas seria o que você acha que acontece depois da morte? Que é uma pergunta tão fundamental, humana, porque imagina se esses bichos dizem, não, a gente vai para um outro lugar. Caramba, imagina. E você tem essa noção de vida após a morte nesses bichos. E você vê que tipo, a religião não é uma criação exclusiva humana. E que outros bichos têm pensamentos religiosos, por exemplo. Cara, isso é fantástico de ver isso.